Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Projeto antifacção que visa equiparar as facções terroristas, as facções de tráfico de drogas a terrorismo, caiu na mão do Derrite. Boa. E, cara, ele tornou o texto bem mais duro. Eu acho que vale a pena falar sobre isso. Isso tá sendo um dos grandes pontos de discussão agora, né? Então... Talvez a proposta legislativa aí rodando é de maior importância, né? Não tem como falar que segurança não é o tema do momento. Isso você caindo na mão do Derrite é, objetivamente, bom. Mas Exato. vamos ver quais são as ideias dele. Interessante, né? Então, caso vocês não saibam, a gente chegou a fazer um vídeo sobre o PL antifacção, que é o seguinte, era uma proposta do governo Lula de criar um tipo penal novo, então literalmente um crime novo, sabe? Que era você ser parte de uma organização criminosa que visa ocupar território, e aí aumentava muito a pena, tinha várias outras sanções legais, a gente tem um vídeo no canal sobre isso 2 semanas atrás. Thumb tá a cara do Lewandowski lá. A gente fez um vídeo sobre a PEC de segurança pública, é uma coisa diferente, que é uma outra proposta do governo Lula. Mas o PL antifacção era mais interessante, ele era melhor. A gente falou disso também no podcast que a gente fez com o Renato Batista lá em São Paulo. E agora era tipo uma proposta do governo Lula, mas dado que é um projeto de lei tem que ir pro Congresso, caiu na mão do Derrite, que ao mesmo tempo é um deputado federal e secretário de segurança do Tarcísio. Tem uma matéria aqui explicando quem é o Derrite. Mas, cara, tá bem interessante, assim, esse negócio. E a gente vai falar sobre Vamos ver o desenvolvimento. o que ele adicionou e tal. A verdade verdadeira é, ele tornou a lei mais dura, sabe? Ela já era dura, ele tornou ela mais dura. É aquilo. É o que a gente quer? Ainda não, sabe? Dá pra ficar pior. Os criminosos. Nós, do Novos Clássicos Show aí, nosso povo. Exato. Que a gente quer, ainda não. Mas, pô, a gente chegou a comentar que, pô, direcionalmente estava certo. Era até, inclusive, um pouco surpreendente que o cara do Lewandowski tivesse... O cara como o Lewandowski tivesse tido a iniciativa, né? Ele que já é um senhor, ele não é um cara que nunca teve o histórico de ser duro contra o crime, ter levantado a proposta. Mas, pô, e a gente falou, cara, vai rodar na Câmara. A ideia, inclusive tinha muito comentário que o tipo de coisa que poderia aparecer, sei lá, autonomia sobre legislação penal para Estado. Era o tipo de coisa que estava sendo assuntada pelos deputados. Agora vamos ver, né, o que efetivamente está indo para frente, né? Sendo o relator Derrite. Que é um cara duro contra o crime, tá? Sim. Isso aí... A gente vai ver, mas ele é policial e tal, ele fez parte da rota, ele tem umas declarações bem agressivas de tipo... Cara, se você é policial por 3 anos e não matou umas 5 pessoas, mano, o que você tá fazendo, tá ligado? Meteu essa? Meteu. Enfim. E também tem uma controvérsia sobre a atuação da PF, né? Que a gente vai abordar. Sim. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. A nova redação cria o crime domínio social estruturado. Então é isso, né? A lei antifacção, ela criava a organização criminosa qualificada, que aumentava muito as penas. Era baseado em coisas como dominar território, usar crime para extrair benefício econômico de outras atividades. E aí o Derrite mudou o nome, mudou um pouquinho o que faz enquadrar um criminoso nessa lei. Agora o nome é Domínio Social Estruturado, que pune com até 40 anos de prisão membros de organizações criminosas, paramilitares ou milícias privadas que, entre outras condutas, utilizam violência para impor domínio sobre territórios. Então tá bem focado em domínio sobre território também, o que é muito positivo, né? Pô, pelo amor de Deus. Esse era quase uma lacuna da lei, assim, porque a impunidade não era total, porque à medida que você domina o território, aí você se envolve com uma pletora de outros delitos, e aí beleza, a tua pena vai lá pra cima, normal. Você é traficante, você mata, você rouba, você extorque, organização criminosa, essas outras coisas. Mas o debate está muito na seara de como a gente pode qualificar, enquadrar esse meio que novo modelo do criminoso, né? Esse modelo típico do CV, mas da mesma forma também, dependendo de como estiver tipificado, pode acabar incluindo o PCC também. Mas o PCC também faz controle territorial de algum lugar específico. Zona Sul de São Paulo. Me disseram aí. Diadema, São José dos Campos. O texto também institui o Banco Nacional de Organizações Criminosas, nacional e estadual. Tinha umas coisas parecidas com isso no projeto de lei antigo, mas não tinha mesmo as sanções às pessoas que fazem parte do Banco Nacional de Organizações Criminosas. Cria mecanismos para perdimento de bens, o antigo tinha também. Proíbe o auxílio reclusão para dependentes de presos, o que é bem interessante também. Então, tipo, você é mulher de bandido. Teu marido tá na cadeia. Dando papo reto aqui. Exato, vou mandar o papo reto. Tu é mulher de bandido. Tu é mulher de bandido. Teu marido... Primeira dama do tráfico. Tá na cadeia. Tu não vai receber mais auxílio reclusão.
O que é bem interessante, né? Eu sabia que tinha auxílio reclusão, mas tinha muito tempo que eu não pensava sobre isso. É meio absurdo essa parada, né? Não, esse é um comentário, cara, esse é um comentário. A pessoal da área de educação adora falar que um estudante custa menos do que um presidiário, mas muito menos. Justamente por, enfim, porque o custódia do presidiário é em tempo integral, né? Tempo integral, tipo, 24 horas por dia, né? Não é tempo integral... Não é tipo das 7 às 5, não. Não, é tempo integral, tipo, integralmente. E ainda tem o suporte aos vitimados, né? Se o traficante é arrimo de família, né? Como muitas vezes ele é... Pater famílias, traficante do CV, soldado do CV. Como muitas vezes entendeu? Enfim. Pois é. A inegibilidade de integrante em organizações criminosas, esse é novo. Então, a ideia é essa. Se você faz parte do Banco Nacional de Organizações Criminosas, você não pode ser eleito de forma alguma. Paramilitares ou milícias privadas nas condições previstas no texto. Então, outra coisa. Isso não caracteriza... Outra discussão que estava tendo era sobre se você deveria ou não caracterizar os integrantes de organizações criminosas como terroristas, sabe? E aí, tem um debate de se isso é ou não é uma violação de soberania, etc. Acho que vale a pena a gente perguntar pro ChatGPT. Segundo a lei brasileira, o que faz uma organização ser terrorista? Que eu acho Peraí. Como é que você pesquisou sem digitar, pessoa? Aquavoice.com, pessoal, o melhor serviço de transcrição. Entrem no site, vocês vão poder baixar o serviço. Vocês viram, você aperta um botão, fala, e como um escriba na antiguidade, o Aquavoice redige para você. Então, vou entrar aqui no site. Nós digitamos por 150 anos, chegou o momento de falarmos. A ideia é ser um serviço de dicção que seja bom o suficiente, rápido o suficiente, para você poder escrever, digitar e-mail, sabe, promptar IA, programar, todo esse tipo de coisa. Todas as coisas, cara, pra você tirar a mão do teclado e ganhar tempo de verdade, ganhar eficiência. Cara, usando o Aquavoice com o ChatGPT é basicamente a experiência de você ter um servo que é, tipo, all-knowing, né? Ele tem acesso a toda a informação do mundo. Cara, é maravilhoso pra produzir documento, pra fazer pesquisa aprofundada, etc. Só recomendo 100%. Exatamente. Então entre no aquavoice.com, tem o código NC3 meses, que você vai ter 3 meses de grátis do modelo mais avançado, que é o que tem a menor taxa de erro, que melhor entende jargão técnico e ilimitado. Então você pode falar, mano, quanto você quiser com Aqua, que não vai acabar. Veio então, de onde? Direto do Vale do Silício. E chegou aonde? Brasil. Através de quem? Novos clássicos. Então... Pois é. Aproveitem. Mas enfim. Então, o negócio é o seguinte. Já existe uma organização terrorista, que é pautada pela lei antiterrorismo. Eu acho bem engraçado, né? Que tenha sido criado isso em 2016, sabe? Contexto do Black Bloc, né? Era no aftermath do não vai ter Copa e meio que princípio de organização, assim, meio anti-estado e tal. Sim. Eu lembro. Mas você vê, o terrorismo, ele é muito pautado não exatamente no que você pratica, mas é nas razões pela qual você pratica, entendeu? Exatamente. Então, se você, sua organização comete crimes motivados por xenofobia, discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, etc. E aí você expõe em perigo a pessoa, patrimônio, paz pública, etc. Você é um terrorista, entendeu? E aí tem duríssimas penas, etc. E a ideia do que muito está se discutindo na direita hoje em dia é o seguinte, cara, até que ponto meio que o CV e o PCC, etc., não são organizações terroristas de fato, apesar de não serem motivados por, tipo, sei lá, religiosidade islâmica, ou então... motivação política expressamente, sabe? Exato. Então, a forma como a lei foi modulada e o que é muito importante no contexto dela é que o processo investigativo ele é bastante flexibilizado para ser mais completo, né? Ser mais eficaz, né? Também, né? Mas você flexibiliza mais das garantias fundamentais. Não sei porque eu botei para ter garantia fundamental do cidadão para você poder combater o terrorismo. Então... é aquilo, sigilo bancário, grampear telefone, acesso às contas, acesso a tudo. Né? Acesso ao WhatsApp, acesso a Telegram, etc. Tudo isso é quebrado e tudo pode ser adicionado no processo investigativo se a acusação for de terrorismo. Isso sempre levantou dúvida, tipo, porra, a gente estende a definição de terrorismo, a gente abre mais margem para esse tipo de flexibilização. Eu acho que a gente está caminhando para uma pacificação, uma pax tranquila de... óbvio, né? Exato. Cara, a minha opinião pessoal é o seguinte. Obviamente, é terrorismo, sabe? Sim. Ficar nessa picuinha de... tecnicamente, o terrorista, ele tem motivações ideológicas, políticas e tal. Tipo, cara, vamos resolver o problema, sabe? Sim. Mas o que o Derrite aqui tá propondo, essa ideia de crime de domínio social estruturado, funciona pra mim também, sabe? Sim. O pessoal de esquerda
tava levantando a ideia de que, não, na verdade, se você denominar como terrorismo, você vai estar abrindo margem para os Estados Unidos fazer tipo, uma guerra contra o Iraque no Brasil, entendeu? Vai começar a tratar o CV igual o Easy, sabe? Aí vai começar a voar avião e bombardear as favelas no Rio de Janeiro. Tipo, calma, galera. Sabe? Pelo amor de Deus. Isso não vai acontecer, entendeu? Isso era uma opinião bastante retardada. Assim. Tem muita gente falando. Cara. Não, total. Mas o governo Trump, ele tá se movimentando pra incluir lá, na listagem lá, as duas principais organizações brasileiras como órgãos terroristas. Tem as implicações que são da natureza americana, né? Sim. O pessoal fala muito que os Estados Unidos vai invadir o México e tal, pra destruir os cartéis e tal. Isso não vi nada ainda. Isso não aconteceu. Eu não acho que vai acontecer também. Sim, eu não vi nem a movimentação pra isso. Eu não vi nem mobilização nacional nesse Acho que o único país que os Estados Unidos invadiu por motivos de combate à droga foi o Panamá, né? Panamá é o grande Noriega. The real Noriega. Pra galera que é do rap aí, né? O Noriega aparece bastante em letras enfim, de músicas sobre tráfico de drogas. E eu não acho que abriria... Assim, quer dizer, lato sensu abriria, né? Prerrogativa para os Estados Unidos. Mas não tem contexto material, não faz muito sentido no geral, assim. Seria uma contramão, seria tipo seria uma zebra absurda se isso acontecesse. Então, enfim. Pois é, mas vamos lá. O que é o crime de domínio social estruturado? Prática realizada por membros de organizações criminosas, paramilitares ou milícias privadas, de condutas como utilizar violência para impor domínio sobre territórios, usar armas de fogo, explosivos ou agentes biológicos, dificultar a livre circulação de pessoas e serviços, obstruir a atuação das forças de segurança, impor controle social sobre atividades econômicas, praticar crimes contra instituições financeiras, carros fortes, promover ataques contra instituições prisionais ou sabotar meios de transporte e serviços públicos essenciais. Tudo isso é prática, tipo, normal do CV, do TCP aqui no Rio e tal. O PCC faz isso menos, mas faz também lá em São Paulo. Então, por exemplo, violência para impor domínio sobre territórios é o que o CV faz no Complexo do Alemão, Complexo da Penha, que a gente vê. Usar armas de fogo, explosivos e agente biológico, beleza. Agente biológico eu achei curioso, né? Caralho. Essa ainda pelo menos, eu não fiquei sabendo, não. Pois é, o Antrax do CV, né? A carta-bomba do CV, mano. Dificultar a livre circulação de pessoas e serviços, eles fazem barricada, isso. Né? A barricada é exatamente isso, e serviços é aquela história. Você não pode vender gás na favela do CV, você não pode oferecer internet, bebida. Sabe? Bebida, esse tipo de coisa. Água. Obstruir a atuação de forças de segurança, mesma coisa, barricada, e aí quando a polícia tenta se sobrepor à barricada, eles levam um tiro, né? Por controle social sobre atividade econômica, é a mesma coisa, o gás, internet e tal, enfim. Então, é isso, né? Eles estão atacando de fato as organizações criminosas como nós conhecemos, né? Ele colocou ainda mais as práticas do crime verdadeiramente organizado, né? A partir do momento que a facção toma controle do território, ainda adicionou ataque a carro forte, que eu acho que é praxis básica, assim, também, de facção, caralho. Pelo que falaram, no Rio isso não acontece, né? Aqui o pessoal do carro forte, diferente do pessoal do só fluxo de mercadorias, acaba passando batido. Não sei que em São Paulo tem muito, interior do Brasil, no geral, tem muito. E ataque a constituições prisionais, a gente tá falando lá no caso nordestino, que tem, tipo, os caras realmente invadem a prisão pra liberar a gente, etc. Já aconteceu em algumas unidades prisionais lá no Nordeste. Que é um motivo de você não tem visita íntima no Ceará ou no Rio Grande do Norte, se não me engano, por causa de uma última rebelião, da última cagada que teve lá, entendeu? Então... Sabotar meios de transporte e serviços públicos também é outra prática comum, assim. Então, por exemplo, quando teve a operação no Alemão, o CV tomou conta de vários ônibus e mandou que eles ficassem virados de lado para travar uma via pública e tal. E coisa semelhante poderia acontecer com hospitais, aeroportos, etc. Eu penso até que serviço de gato também, né? Distribuição de energia no morro, ela é da rede de energia do Estado, mas ela é coordenada por essas facções também. Então tem o cara do gato, que faz o gato na tua casa e te dá energia ilimitada lá, por um valor módico. Então isso também... Eu não sei até que ponto, tipo, o cara que faz o gato também vai entrar nesse tipo de penal, mas eu acho interessante que seja o mais extensivo possível, sabe? Sim, pois é. Aumento de pena, então a pena pode ser aumentada de metade a 2/3 se o agente exercer comando, liderança, financiar as condutas, usar violência contra vulneráveis, criança, idoso, agente de segurança, ou recrutar menores. Cara, isso é meio que todo mundo, né? Ou você tá no comando, na liderança, ou você financia as condutas. Agora, usar violência contra vulneráveis, incluindo agente de segurança, tipo, todos. Aí foi todo. Se você é soldado do tráfico, você usa violência contra agente de segurança, né? Contra o policial. E recrutar menores, isso também é praxis, né? Tipo, essa ideia de que... não, na verdade, com 18 anos tem uma barreira mágica, que aí você passa a ser um adulto, e a sua função deixa de ser estudar e passa a ser trabalhar. Tem que levar o crime não respeita isso. Não, você não precisa levar o certificado de reservista na organização criminosa, né? Você pode ser...
Pode ser recrutado. Você pode ser menor aprendiz, né? Tá Pois tudo é. bem. Enfim, Pra eles. vedação de auxílio reclusão, dependentes de presos por esse crime não terão direito à concessão do benefício de auxílio reclusão. Presídio federal. Então, se você for líder, chefia ou integra núcleo de comando, você vai... Tipo, é determinado que a sua pena seja cumprida num presídio federal de segurança máxima, o que é bem interessante também. O que é? Dos números disso eu não sei. Não sei a quantidade de vagas, disponibilidade, os ritos até pra colocar um cara num presídio como esse. Eu entendo que esse tipo penal do The Hit aí vai lotar. Vai ter que meter o PAC aí só pra construir presídio de segurança máxima. O que é muito bom. O que vai Maravilhoso. movimentar a economia. Sim. Crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Então é o seguinte, esse crime é autônomo e consiste na prática de diversas condutas destinadas a apoiar ou auxiliar o domínio social estruturado ou a organização que o pratica. Fazem parte desse crime, por exemplo, promover ou fundar a organização criminosa, paramilitar ou milícia, ou a eles aderir, assim como apoiá-los de qualquer outra forma, como dar abrigo ou auxiliar a quem tenha praticado ou esteja em via de praticar atos previstos em lei. Ou seja, só você promover ou apoiar a facção, você entra nesse outro tipo penal aqui, que também é uma pena bem dura, cara. Brasil, 12 a 20 anos de prisão é uma pena duríssima, né? A progressão de pena, né? Você não Já pode, começa em regime você não fechado. pode comutar e você também não vai ter. Você não vai ter progressão de pena também. Você não vai. Vai ficar no semiaberto, caralho, vai prisão domiciliar, já não tem. Pois Passou é. de 8 anos. Enfim, aí Tipo, é interessante ver o que exatamente significa promover, né? Então, sei lá, você é um funkeiro que faz músicas sobre a tropa do urso. Você está promovendo? Na minha opinião, sim, né? Enfim, eu não sei se promover aqui é promover de uma forma mais direta, se promover culturalmente conta como promover. Mas, por exemplo, dar abrigo também é uma coisa muito comum, né? É uma coisa que a gente tava vendo no Nordeste, assim, que os traficantes meio que exigem abrigo das pessoas. Também vale a pena ver. Isso pode ser delicado, né? Se você deu abrigo à sua bel prazer e tal, beleza. Que é o caso, sei lá, o Oruan tava dando abrigo pros caras na casa dele. Ele deu abrigo aos caras que fazem parte de organizações de domínio social estruturado. Agora, se os próprios caras te obrigaram a dar abrigo pra eles, como é que fica, sabe? Tem pontos a serem esmiuçados aí. Crimes hediondos. Então, os crimes de domínio social estruturado e favorecimento do domínio social estruturado são considerados hediondos. Então, isso impacta coisas como progressão de pena, cumprimento em regime semiaberto e etc. Ele se torna... Eu acho que já me corrigiram da outra vez, mas ele se torna também... Inafiançável, né? Inafiançável. Pois é. Vedação de benefícios. Então, os novos crimes são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança e livramento condicional. Porra. Que eu acho que é uma coisa comum dos crimes hediondos também. Outras tipificações aumentadas. E aí eles aumentam a pena em vários outros crimes, né? Então, por exemplo, homicídio aumenta para 20 a 40 anos e latrocínio também, quando cometidos por integrantes das organizações criminosas no contexto do domínio social estruturado. Progressão de regime, ele prevê o tempo necessário para a progressão de regime, que pode variar de 70% da pena quando houver crime hediondo e ser réu primário, até 85% da pena quando o preso for reincidente ou equiparado com o resultado de morte. Então, faz uma progressão de pena mais dura também. Monitoramento prisional. Então, encontros em parlatório ou virtuais entre presos vinculados a organizações criminosas e seus visitantes poderão ser monitorados por captação audiovisual e gravação mediante autorização judicial. Aí pegou leve, né? Podia só não permitir. Não ter, né, no geral. Banco Nacional de Organizações Criminosas, que a gente já falou antes, né? Perdimento de bens, isso é bem interessante. Então, visa a extinção dos direitos de posse e propriedade sobre bens que sejam produto ou proveito, direto ou indireto, de atividade ilícita relacionada a organizações criminosas, associação criminosa e milícia privada. Então é o seguinte, você é um traficante do CV, você é chefe lá. Aí beleza, você ganhou seu dinheiro através do crime, mas você comprou uma padaria aqui, sabe? Negócio que os caras gostam, tipo, comprou, sei lá... Comprou ações. Exato, comprou ações, né, na B3, Carro, barco. Uma livraria, você comprou uma livraria, comprou... Abriu uma filial da Travessa, né? Exato. E aí você... Nada é seu. Nada é seu, exato. Então, sendo você da organização... E comprovado criminosa que foi estruturada, mediante ganho, né, favorecimento econômico decorrente do crime, aí o Estado toma. Isso pode ser bem duro, né? Então eu imagino que é o seguinte... Eu imagino que seja muito fácil você comprovar que o cara que é traficante e tem uma filial da Travessa... A não ser que ele já tivesse a filial da Travessa comprovadamente antes dele entrar pro tráfico. Que eu acho que é incomum, né? Incomum.
É muito mais comum o cara entrar pro tráfico primeiro e depois abrir a livraria do que ele ter uma livraria e depois entrar pro tráfico, sabe? Os caras vão só, tipo, aprender a tua livraria, entendeu? Bom. O que é muito bom. Isso é bom também pra impedir os caras não só de transferirem a renda dele pra outras pessoas da família, como de usar o patrimônio pra pagar advogados, né? Pra pagar advogados bons e caros. Sim. Enfim, uso de bens apreendidos. Os bens móveis e imóveis apreendidos podem ser imediatamente afetados ao uso de órgãos de segurança pública e de persecução penal até sua alienação definitiva. Então, os órgãos de segurança pública podem começar a gastar o dinheiro que eles apreenderam dos criminosos. Inelegibilidade. E vai tudo pro fundo estadual ou distrital de segurança pública. Pois é. Inelegibilidade. A lei da ficha limpa será alterada para tornar inelegíveis aqueles que forem regularmente inseridos no Banco Nacional de Organizações Criminosas. Infiltração. Permite a infiltração de colaborador e organização criminosa em casos específicos e detalha o procedimento para a criação e preservação de identidades fictícias para policiais infiltrados. Também era uma coisa que tinha na lei anterior, que previa modalidades novas de infiltração da polícia em organizações criminosas. Ou seja, bem duro, né? Cara, bem duro. Ele pegou o projeto Lewandowski que só endureceu mais. Crank aqui, ó. Severidade, né? Interessante. Pois é. Muito bom, parabéns, Derrite, pela coragem. E aí, tinha essa controvérsia da PF, que é o seguinte: o texto anterior excluía a Polícia Federal e o Ministério Público de investigações sobre crimes praticados por facções criminosas, milícias e grupos paramilitares, e só poderia haver cooperação com aval do governador. E agora isso caiu, basicamente, sabe? Isso é bastante interessante, cara, porque o background do Derrite é da polícia militar. E no âmbito federal, né, existe uma rixa, assim, entre as duas organizações meio que tem monopólio, né? Praticamente tem monopólio. No caso da Polícia Federal, existe um monopólio investigativo, né? A nível federal, isso é disputado com a Polícia Civil no âmbito estadual. E no caso das polícias militares, isso é compartilhado de alguma forma ali com a Polícia Rodoviária Federal também. Mas os órgãos de classe, né, os interesses das categorias, eles acabam se chocando. Então você chegar... Essa medida do Derrite, eu imagino que deva ter tido uma resistência muito grande da organização da PF. Que é chegar assim, cara, olha só, eu sei que você investiga tudo. Mas nisso, você só pode investigar se o governador pedir. E o governador manda na civil e na militar, né? Então, a medida do Derrite era uma medida de descentralização também enfim, pelo menos do processo investigativo, mas eu acho que no geral do combate ao tráfico também. Sim. Ao crime organizado. Então, essa aí era difícil de passar mesmo. E agora, o que vai acontecer é que eles podem investigar, mas tem que cooperar. Então, ainda assim as pessoas veem problemas, sabe? Então é isso. O que tá redigido agora é: a Polícia Federal poderá participar das investigações, assim como qualquer delito ligado a essas organizações, em caráter integrativo com a Polícia Estadual. Então, meu entendimento é que, em geral, hoje em dia, a PF só faz o que ela quiser. E, tipo, ela colabora com a Polícia Estadual se ela quiser, mas se ela não quiser, não precisa colaborar. A ideia é que colabore. Enfim, você acha que é só coisa de briga entre polícia, essa porra? Cara, pelo que a gente conversou lá em Brasília, o nego frisou muito isso. A gente conversou com policiais, né? De São Paulo. Sim, também. E eles falaram, cara, que essas questões de, isso tem um monopólio da investigação, etc. E meio que tem uma disputa. O caráter das polícias muda muito, né? Então você tem um perfil que é típico do policial federal, que é um cara mais de classe média alta até às vezes. E você tem o perfil do policial civil, do policial militar. O policial civil até, eu acho que recai um pouco sobre esse tipo, assim, de classe média. Mas, cara, o PM médio... É mais simples, ele é um cara mais, mais classe popular e tal. E todos esses estresses se manifestam de muitas formas. E eu acho que tem uma briga também... E aí, por incrível que pareça, tá? Por quem vai levar os louros de tudo isso. Então, você ter maior proeminência nesse tipo de operação... O cara acha que ele merece. Eu mereço ganhar. Eu mereço ter essa conquista. Eu mereço que a corporação tenha isso. Esse espírito tem em todas as polícias, né? Tem muito na polícia militar, assim. Porque ela é um exército. Mas tem em todas. Então falar, não, olha só. Nessa briga aqui, que é a briga do nosso momento, você se tornou coadjuvante. Você está submetido à autoridade estadual. Tem uma questão também de pacto federativo nisso tudo, né? Sim. Você tem o âmbito estadual e o âmbito federal meio que disputando. O Lula falando muito sobre isso. O projeto, né, da PEC de segurança. Da PEC de segurança era exatamente tratando sobre isso. O Derrite fez um movimento muito violento contrário, que seria o caso. Mas não foi à frente, então... Mas aí foi à frente, foi um pouco à frente. Foi um pouco à frente, né? Então eu acho que também tem a ver com essa briga... Provavelmente, de fato, tem essa disputa entre polícias, mas eu acho que também é nessa briga meio
de federalismo versus centralismo, Sim, sabe? sim. Que isso é muito caro pra pessoas como o Caiado, por exemplo. Eu imagino que o Derrite, sendo líder da polícia lá em São Paulo hoje em dia, né, secretário de Segurança Pública, isso também deve afligir ele, que é tipo, cara, a ideia de você entregar pro governo federal, principalmente liderado pelo PT, o comando das polícias estaduais, deve ser aterrorizante, assim. Sim. Pro Caiado, pelo que a gente conversou lá em Brasília, seria porque a polícia do Goiás, ela tem práticas que o governo do PT não gostaria muito, Como é mas que são é? muito efetivas. Foi levar o cara pra beber água no Rio Claro, é isso? Que pessoas goianos. Pois Lembrem disso. Mas a gente já conversou também com policiais no Rio, cara, que tem preocupações políticas muito sérias. Eles enxergam que perder a autonomia das polícias militares, né, nos estados é a Venezuela e tal. Enfim, a percepção do policial médio. Então isso se manifesta também, né? Assim, quando a questão de segurança pública vai ser conversada. Essa é uma leitura comum. Eu não necessariamente acredito nisso, mas é bastante comum. Sim. E aí você vê, essas matérias que foram publicadas antes do derretimento, voltar atrás na questão da PF. Então, o Mota estava dizendo que a prerrogativa da PF de investigar de forma independente é inegociável. Ele quer votar esse projeto hoje, né? Vamos ver se isso vai acontecer ou não. O governo Lula tá vendo tiro no pé na direita em ataque à PF. Só que, tipo, vamos ser sinceros, não acho que é um tiro no pé tão grande não, tá? Você tinha esses caras como o Lindbergh querendo enquadrar. Ah, não, isso aí é igual a PEC da blindagem e tal. Não é, sabe? O Lindbergh tava tentando fazer o argumento que não, na verdade, o Derrite, ele tá tirando a prerrogativa da PF de agir de forma independente pra que os deputados bandidos da direita se protejam da PF e tal. É tipo, cara, ok, eu até consigo entender... Mas o PL antifacção é muito mais do que isso, sabe? Não, eu acho que a qualidade das narrativas produzidas pela esquerda tem caído vertiginosamente, assim, né? Sim. Pelo amor de Deus, no geral. Pois é. E aí eu acho que vale a pena falar brevemente sobre quem é o Derrite, né? Primeiro, ele é ex-secretário de Tarcísio, ele tá à frente desse projeto das facções, e muito está se comentando que o fato que o Hugo Mota, presidente da Câmara, deu essa relatoria pro Derrite é uma afronta com o Lula, sabe? Então, o que o pessoal aí tava falando nas notícias de... O que tava acontecendo era o seguinte, a percepção do centrão, do centrão direita, era que tipo, pô, Hugo Mota, você tá muito fechado com o Lula, cara. Você tem que fazer um aceno pra gente. E aí, o que o Hugo Mota falou, beleza, esse aí é o negócio perfeito pra fazer. Tá feliz demais você. Que é o seguinte, você pega um projeto de lei que é originado do governo federal, do governo Lula, e dá na mão de um cara que não só, provavelmente vai concorrer a cargos mais altos do que ele já tem, então muito fala-se sobre o Derrite ou sair pra senador em São Paulo, ou talvez até governador, se o Tarcísio for pra presidente, e aí estaria disputando com o Alckmin, possivelmente, né? E botar um projeto de lei tão quente, assim, tão central na discussão política agora, pra um cara que é muito ligado ao Tarcísio, também é meio que um aceno pro Tarcísio, sabe? Que é como opositor do Lula. Ontem a gente tava fazendo uma live com o Renan falou que o Tarcísio e o Derrite não tem relações interpessoais entre eles tão boas assim, mas isso não é de conhecimento amplo, né? Eu acho que amplamente Tarcísio e Derrite são considerados meio que, pô, dois caras da mesma... Dobradinha, né? Dobradinha, o mesmo cara do mesmo batalhão, assim. Eu acho que provavelmente isso deve operar a nível muito pessoal, mas eles colaboram em larga medida. E o Derrite é o melhor cotado, se não, provavelmente, o único sucessor viável pro nome do Tarcísio. Tarcísio que é um cara que é estrangeiro ao estado de São Paulo e tem um trabalho, assim, meio difícil de estabelecer poder ali numa política paulista que é muitíssimo tradicional. Então, o tucanato, por mais que sob o manto do PSDB não exista, mas as redes relacionais ainda existem. A própria viabilidade do Alckmin no estado é um sinal brutal dessa porra. O Alckmin ainda é um tucano, né? Então, ele se faz muito viável pro Senado e pro governo, e o Derrite provavelmente é o nome que vai bater de frente com ele. Mais ainda, eu acho. Derrite é um nome para acompanhar nos próximos anos no Brasil, assim. Com certeza. Eu acho que se engatar bem como combatente do crime, né? Se realmente ele for o cara linha dura, que não é um jumento na Câmara e no Senado, vai capitalizar bastante. Pois é, então você vê, o Cláudio Castro fez uma operação que matou 120 pessoas aqui no Rio de Janeiro. Mano, a popularidade do Cláudio Castro explodiu. O nego começou a falar, porra, Cláudio Castro presidente! Cláudio Castro presidente, sei lá o quê. Enquanto esse Cláudio Castro tá lá. O Cláudio Castro tendo dificuldade de falar. E o Derrite, ele poderia ser meio que a versão paulista desse espírito do Cláudio Castro, assim, sabe? Esse espírito do Cláudio Castro é muito... Mas sim. Sabe? Sim. Enfim, é isso. Ele é um cara relativamente jovem também, né?
Eu não sei a idade dele, a gente pode até pesquisar aqui. Qual é a idade do Derrite? Ih, rapaz, foi meu nome? Eduardo, mano. É porque o Aquavoz, ele... Aí, 41 anos. Porra, novíssimo. Ele, nessa parada de entendendo o que você fala, ele por algum motivo salva o teu nome como tipo, não, um jargão aí que você vai precisar, sabe? Enfim. Ok. Mas é isso, 41 anos, sabe? Então ele tem futuro político pela frente, sabe? Se ele conseguir enquadrar como sendo um cara, tipo, ex-policial que não é retardado, é muito forte, sabe? Muito forte eleitoralmente. Mas enfim, vamos lá. Para assumir a posição de relator, Derrite foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi o que a gente falou. Enfim, aqui eu queria falar um pouquinho mais sobre a biografia dele, cara. Que é o seguinte, quem é Guilherme Derrite? Antes mesmo da publicação do seu parecer sobre projetos antifacções, a própria indicação já havia sido alvo de críticas. É engraçado, né? Da forma que a Folha colocou isso, parece que foi alvo de críticas amplamente. Não, foi criticado pela Gleisi Hoffmann, porra. Do PT, tá ligado? Foi criticado pelos opositores dele. Foi crítica da esquerda. Matrona do PT na Câmara, né? Articuladora política do PT na Câmara. Foi criticado a lista do Lula. Também pelo Lindbergh, que é marido da Gleisi, né? Caralho, Gustavo Gayer, mano. Falando nisso, Gustavo Gayer perdeu ali um pouco aí comentando sobre esse tema. Pois é, mas vamos lá. Ele é secretário em São Paulo desde o início do governo Tarcísio, em 2023. Antes disso, era deputado federal, né? Em 2018 e reeleito em 2022. Na Câmara já foi referido como Capitão Derrite, por sua posição como capitão na Polícia Militar. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar sempre defendeu uma política linha dura para combater a criminalidade. Por isso mesmo, a escolha por seu nome para integrar o governo Tarcísio foi vista como um dos maiores acenos do governador de São Paulo ao bolsonarismo até aquele momento. Ele é formado em Ciências Sociais e Segurança Pública na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Isso é bem interessante, né? Ciências Sociais e Segurança Pública. Ciências Sociais tá aí meio de... E de caô, né? De caô, né? Meio de marola. Ele né? tá lombrado. Pois é. Mas, enfim, a formação policial, ele é reformado. Né? Pois é. Bacharel em Direito também. Então. Colega? Posso falar que é colega? Não sei, tem que ver o registro dele no AB. No AB, né? Pois Brincadeira. Um abraço, Derrite. Pós-graduação em Ciências Jurídicas na mesma instituição. Boa. Na sua carreira policial, atuou em 2010 e 2013 como tenente nas rondas ostensivas Tobias Aguiar, famosa Rota. Tenente Alert? Derrite é tenente? Unidade de elite da PM de São Paulo, conhecida por atuar em situações de alta periculosidade e por realizar patrulhamento ostensivo em áreas urbanas. Então, a Rota é tipo o BOP de São Paulo, né? Pra gente do Rio é assim. Rota na rua. Pra galera que, enfim, só conhece organizações de elite da polícia através do filme Tropa de Elite, eu não acho que falar que a Rota é o BOP de São Paulo é muito inadequado, né? Vamos dar uma moral pro nosso guerreiro do BOP, né? O BOP é mais sinistro. Mas a Rota é bastante assustadora também. O PM médio lá em São Paulo, ele não tá muito longe, distante do PM médio do Rio de Janeiro, não. Durante a sua passagem pela Secretaria de Segurança Pública paulista, foi criticado por episódios de violência e brutalidade envolvendo a polícia no combate à criminalidade. De novo, foi criticado, né? Por quem? A gente vai ver aqui por quem. Um exemplo são as operações deflagradas pela PM na Baixada Santista em 2023 e 2024. Juntas, as duas ações deixaram um saldo de 84 mortes na região. Mas não é justo, né? Que são duas, pô. Pô, por que você somou? Desculpa, mano. Cláudio Castro tá, mano, te humilhando, né? Mog. Gotta get these numbers up, Derrite. Você foi mogado. Um relatório sobre uma dessas, intitulada Operação Escudo, apontou abuso de força policial. Segundo o documento elaborado por Grupo de Estudo dos Novos Ilegalismos, da UF. Quem dá aula? Aí. Pois é, Jaqueline Muniz. Jaqueline Muniz, que é a... Não sei se ela integra especialmente esse, provavelmente, né? Mas esse grupo de estudo deve, né? Pois é, Jaqueline Muniz, que é especialista de segurança pública com cabelo laranja e o óculos pouco ortodoxo, né? A Folha malandramente, né? Buscando, né, a adesão do seu leitor, omitiu o nome de Jaqueline Muniz, mas ela tá aí. Pois é. Em outubro desse ano, durante uma apresentação no Congresso de Operações Policiais, Guilherme Derrite afirmou que as denúncias contra os policiais militares que atuaram nessas operações são mentirosas. Enfim. E aí, continuando. O número de roubos registrados no estado de São Paulo, de janeiro a agosto de 2025, teve queda de 15%, o que é bom, né? Bom. Vamos lá. Diversos casos também envolvendo a própria atuação de Derrite como policial também foram levantados pela imprensa. E é aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Em seu currículo nas Forças de Segurança, o deputado traz uma passagem turbulenta pela Rota, em 2010 e 2015, quando deixou o comando de um pelotão marcado pela alta letalidade.
É dessa época um áudio vazado nas redes sociais, no qual diz ser vergonhoso para um policial não matar nem 3 pessoas em 5 anos. Cara, pelo que a gente conhece da atuação policial, realmente talvez seja... Se o cara tá na rua mesmo, o cara em tá 5 na rua mesmo, Em 5 anos tu não matou 3... De novo, não tô nem falando sobre a moralidade disso ou não, né? Mas provavelmente o cara tá meio que esquivando... Você vai estar em contexto de combate. E, porra, ao longo desses 5 anos aí é natural que você acabe, né, levando alguém ao óbito aí. E aí eu achei engraçado que o The Hit, cara, pediu desculpa por falar isso, sabe? É um polite, equivocadamente falei isso em áudio. Tipo, cara... Isso é uma parada um pouco de São Paulo, que eu acho que os paulistas tinham que aprender um pouco mais com a galera do Rio, cara, sabe? Que é, o The Hit falou essa merda aí, cara, ele não devia pedir desculpa. Sei lá, o Tarcísio também ficava pedindo desculpa de vez em quando, coisa de segurança pública, não deveria pedir desculpa, sabe? Eu acho que o Tarcísio, a forma que ele atua quando ele não pede desculpa é um pouco inconsistente, que é, hora ele pede desculpa, hora ele só fala, dane-se, sabe? Coca-Cola, não tem metanol. Isso é ruim, mas eu acho que você tem que ser... Eles podiam ser mais assertivos, que é tipo, cara, não, é isso mesmo. O policial que não matou 3 pessoas em 5 anos é porque tava se esquivando e tal. Eu sou policial, eu sei como é, você não sabe de porra nenhuma. Eu acho que ele podia ser mais duro nisso. O Cláudio Castro, eu acho que ele exemplificou muito bem, que é o seguinte, as pessoas estavam criticando ele. Ah, Cláudio Castro, sua operação matou 130 pessoas, bababá. A resposta dele foi... A operação foi muito bem sucedida, a não ser pelos 4 policiais que morreram. É isso, cara. Sabe? Never apologize, assim, né? O Trump também ensinou isso muito bem pra política global, sabe? Pois é, mostra aí. Eu li aqui. Pois é. Eu li aqui. Você já viu a esquerda pedindo desculpa por alguma coisa, sabe? Tipo, quando um bandido assassina, sei lá... Agora o Childers fez a notícia que o criminoso lá no Ceará foi libertado e aí ele expulsou 2.000 pessoas. Playboy em Uraponga. Ele expulsou 2.000 pessoas da cidade dela e tal. Você vê a esquerda pedindo desculpa porque, tipo... foram as leis... soft on crime da esquerda que soltaram. O cara não pede desculpa, cara. E até o double standard, né? Porque você tem um juiz, você tem um cara mesmo que é responsável pela decisão de soltar o Playboy, que acabou levando a uma... Vou falar, e como é, uma crise humanitária. Tem 3.000 pessoas desalojadas. Refugiados, Tem né? 3.000 refugiados de guerra no Ceará, vindo da cidade de Uiraponga, porque o juiz não teve a coragem, né? Não teve, talvez, os critérios materiais não estavam devidamente reunidos, e acabou soltando o Playboy, que era um cara altamente perigoso, entendeu? A Folha questiona isso. O juiz não pode fazer futurologia. Mas 3.000 refugiados, cara. Sim, cara, sabe? porra. Deram um tiro de 12 na cabeça de um cara no meio da praça na cidade. Agora ninguém volta mais pra lá, mano. Tá todo mundo aterrorizado. E aí? E agora? Pois é. E o juiz? E você tá vendo alguém pedindo desculpa por essa merda? O Boulos pediu desculpa por fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos traficantes que foram mortos na operação policial. Não pediu desculpa. Nego de esquerda nunca pede desculpa. Eu acho que o pessoal da direita também, cara, só deveria te pedir desculpa se você falar uma merda muito grave e se você estiver sendo criticado pelo seu próprio campo. Eu acho que isso é uma parada muito importante, que é o seguinte, cara, se tem alguém te atacando de má fé, que no caso, quem tava atacando o The Hit provavelmente estava de má fé, você não pede desculpa, sabe? Tem uma diferença entre uma crítica de boa fé e uma crítica de má fé. Eu acho que isso é um aprendizado quase que bíblico, assim, sabe? Que é pro Adão, né? A diferença entre a Eva, que é o oponente dele, mas o oponente de boa fé, e a cobra, tá ligado? Que é o oponente de má fé. Que visa te criticar pra te erguer melhor, sabe? O outro visa só ser seu adversário pra te destruir, entendeu? Ser mal, né? Pra ser mal. Então, é isso, cara. Você não deveria pedir desculpa pra porra da cobra no paraíso, entendeu? Boa. Então, eu sou meio contra esse negócio de ficar... pedindo desculpa, papapá. Aquele negócio, o policial jogou o cara da ponte lá em São Paulo. Aquilo foi uma parada meio absurda? Foi, tá ligado? Mas, tipo, cara, sinceramente, olha o que o Cláudio Castro fez uma operação que matou 120 caras. Não pediu desculpa. A popularidade dele subiu 10 pontos, cara. Tipo, do ponto de vista puramente maquiavélico, é uma parada burra isso, sabe? Ainda é isso, né? Enfim. Mas é isso, cara. Então esse é o The Hit, esse é o projeto antifacção. Vamos ver, né? Vamos ver se... Quando vai ser votado isso na Câmara. Vamos ser sinceros, provavelmente vai passar, né? Provavelmente. Tipo, não tem uma frente organizada pela segurança pública na Câmara. Tem muitos parlamentares nos quais o tema é caro, mas você com certeza vai ter um trabalho ali de background de outros setores de interesse. Então, eu acho muito provável. Aí vai rodar de novo, né? Eu não sei se vai voltar para a mão do presidente e tal. Pode passar por mais uma sanção, etc. Sim. Mas ao que parece é que a coisa
tende a endurecer de qualquer forma, o que é, porra, Exato. excepcional, sensacional, maravilhoso. E cara, eu acho que a tipificação de um novo crime, sabe? Literalmente, um novo tipo penal sobre organização de território, esse tipo de coisa, eu acho muito positivo, sabe? O ideal seria que as pessoas estivessem muito mobilizadas no entorno disso tudo. Eu acho que a pauta, ela é um pouco complexa demais para, tipo, amplo apoio. Mas que pelo menos as pessoas mais, né, espertas tivessem ali de olho nessa coisa para ver justamente qual vai ser a posição do governo. Sim. Se for muito leniente, se for muito contra esse projeto de lei, cara, vai pegar muito mal. É para ir... Assim, o momento do campo da direita hoje é de observar o Lula errar na questão de segurança pública. Ele tá bem orientado pelo cidadão? Tá, mas o Lula ainda é um cara, né? É um cara com muita autoridade. Além de ter potestas, ele tem auctoritas. Sim. Então... Ele também tem dementias. Então ele pode ser bem orientado e falar merda de qualquer maneira. Não, mas eu acho que, por mais que o Lula também esteja ficando meio piroca, isso é óbvio, tá acontecendo no tempo real, também é um cara difícil você convencer ele de não falar uma parada. Porque ele é o cara, né? Ele é meio que o cara do campo dele, né? Enfim. Sim. Então a gente tem que ficar atento pra ver o Lula errando, ou ver se o Lula vai errar também, né? Porque eu ficaria feliz, na verdade, se ele falasse, não, vamos pra reeleição e eu vou comprar essa porra aí. Exato. Ó. Não, na verdade, 40 anos é pouco, tem que ser 80 anos, sabe? Exato. Se o Lula ouvisse o Quaquá, mais um pouco, o que é horrível de dizer, ouvisse o Derrista... Seu sósia, né? Quaquá. Pô, cara, por favor. O cara que postou isso, eu vou destruir a sua Cara, vida. no Congresso Nacional tinha várias pessoas falando: caraca, cara, vim aqui de Maricá, pô, Quaquá, não te esperava encontrar aqui no Congresso e tal. Os caras falando isso com tu. Mentira. Eu nunca mais vou botar o óculos na frente da câmera, enfim. É isso, enfim. É isso, mas vale a pena prestar atenção. Esse foi o nosso clássico de hoje. Pessoal, aquavoice.com. Coloquem o código NC3 meses para ter 3 meses de grátis do modelo mais avançado e ilimitado também. Enfim, fora isso, entre no nosso site, novosclassicos.com.br. Tem uma surpresinha lá, além dos vídeos extras. A gente faz lives na Kik, meio-dia. E nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos clássicos, eu roubei a arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu.